sou capaz de reconstituir grande parte do dia 10 de setembro de 1973. Eu morava em Mantena, uma cidade pequena, sem água encanada distribuída pelo Estado ou pelo município, sem energia elétrica, a não ser a que era fornecida por um gerador movido a diesel. Uma cidade onde se chegava sem asfalto e onde desenvolvia o meu primeiro ministério. Me lembro pela manhã, quando Eunir deu os sinais definitivos, conclusivos, de que Márcia estava para nascer. Me lembro da casa de saúde, me lembro da cama onde ela ficou deitada, me lembro das vezes em que fui em casa e a deixei ali, me lembro que eu disse para o maior número possível de pessoas da igreja que Márcia estava nascendo. Eu tinha certeza de que era Márcia mesmo sem exame de ultrassonografia. E como resultado desta publicidade paterna, muitas irmãs foram lá ministrar a Eunir na casa de saúde. Algumas com uma palavra de conforto muito grande. Quando Eunir passava por uma contração, o quarto ali com aquelas mulheres todas, algumas encorajadoramente diziam para ela: você ainda não viu nada, quando chegar na hora... Me lembro que era aniversário do médico que fez o parto. Me lembro do nascimento da Márcia e como eu mudei por dentro. Como pela primeira vez na vida eu realmente me senti homem, um ser responsável. Até então, mesmo sendo pastor, tendo um rebanho para dirigir, eu me sentia garoto, me sentia sem maiores responsabilidades diante da vida. Márcia mudou a nossa vida. Em casa, ela passou a ditar o ritmo da família. Agora não se pode falar alto porque Márcia está dormindo. Agora não se pode fazer isso por causa de Márcia. E na hora de sair de casa era toda aquela parafernália que nós tínhamos de levar, né? Bolsas, mamadeiras, coeiros, fraldas, cadeira e depois carrinho e mais não sei o quê. Tudo aquilo que nós tínhamos que levar, porque Márcia estava conosco. Essa foi uma história que se repetiu umas 3 outras vezes. Filhos chegam em casa e, de certa maneira, os pais passam a se mover em torno deles. Em grande medida, nós vivemos em função dos nossos filhos. Eu quero dizer isso aqui de início, porque a vida deste homem chamado Abraão vivia certamente em torno deste filho. Deus o chamou aos 75 anos de idade, sendo a sua esposa estéril, sendo ele fiel à sua esposa, num casamento monogâmico. E Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ou seja, ele teria uma descendência enorme.
75 anos de idade. Abraão chega aos 80 anos, Deus lhe reafirma isso, manda ele olhar para o céu, ver as estrelas do céu, o desafia a contar as estrelas e diz para Abraão: assim será a tua descendência. 85 anos de idade, nada de filho. Abraão recebe a sugestão de sua mulher, Sarai, era o nome dela até então, e ele Abrão, para que ele recebesse a sua serva Agar e tivesse com ela um filho. E como a serva pertencia à sua esposa, pelos costumes da época, o filho seria de sua esposa. Sarai disse: para que eu tenha uma criança no meu colo. Sarai estava preocupada porque a promessa de Deus não se cumpria e as possibilidades de Abraão vir a ter um filho eram não mais do que zero. E foi assim que nasceu Ismael. Ismael nasceu e foram anos de conturbação doméstica. Até que aos 99 anos, Abraão recebe uma visita do servo do Senhor, que não é nenhum outro que a segunda pessoa da Trindade que viria a este mundo na pessoa de Jesus. E este anjo do Senhor anuncia para Abraão, para dali a 1 ano, que Abraão terá um filho. Abraão ri. 99 anos de idade, com uma mulher estéril, com uma mulher onde o ciclo mensal da vida já cessou há muitos anos atrás. Abraão, que já se via dependendo de médicos geriatras, Deus diz para ele que ele vai precisar de um pediatra para a família. Incrível! Meses depois, o anjo do Senhor aparece novamente, reafirma esta promessa. Sara ouve lá da tenda e também sorri. O sorriso da incredulidade. Onde é que já se viu isso? Que história é essa? Isso só pode ser brincadeira. Abraão é repreendido porque, na verdade, ele não havia comunicado à sua esposa a promessa de Deus. Talvez pelo fato de que as possibilidades de ter um filho eram iguais a zero. E aos 100 anos de idade, aquele sorriso de incredulidade se torna o sorriso da realidade. A criança nasce e recebe exatamente este nome, sorriso. Isaac em hebraico significa isso. E durante aqueles primeiros anos, a alegria encheu a tenda de Abraão. Sorriso correndo para lá e para cá. Sorriso sendo chamado. E a vida da família, agora mais do que nunca em torno desta criança. Até que aos 15, 16 anos de idade, Deus visita novamente a Abraão. E agora vai pedir a Abraão, vai ordenar a Abraão
que faça alguma coisa que, ainda que estivesse presente em algumas das culturas da época, o oferecimento de vítimas humanas como sacrifício a deuses. Certamente não era por esta razão que Deus tinha dado todos aqueles anos de sorriso na pessoa de Isaque ao seu patriarca. Abraão foi um homem chamado por Deus, não para ser sacerdote, não para ser rei, não para ser profeta, não para ser vidente. Foi chamado por Deus para ser pai. E agora, o narrador que trata desta história, é bom que nos lembremos que Gênesis não foi escrito por Abraão. As autoridades em Israel, a tradição de Israel, atribui os 5 primeiros livros da Bíblia a Moisés, que vem séculos depois. Estas histórias chegam até Moisés através da tradição oral. Eram histórias contadas de pai para filho. E a história vai ser contada agora para crianças que nunca ouviram antes. Era dever dos pais que vieram depois, das gerações seguintes, contar, ministrar essas histórias, desde a criação, o dilúvio e esta chocante história. Mas para que a história não se torne ainda mais chocante, o narrador começa advertindo que Deus vai testar Abraão, vai prová-lo. Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, que Deus testou a Abraão, que Deus foi verificar como estava a fé de Abraão. Deus vai agora estressar esta fé, vai esticá-la a um ponto extremo. E é assim que a fé cresce. Ela é esticada além dos limites que ela tem absorvido. Ela tem que percorrer e alcançar novos valores, espaços, acontecimentos, circunstâncias, problemas. E quando ela avança e se estica, ela cresce. Deus nos abençoa. Deus nos abençoa para que nós o conheçamos. Mas Deus prova a nossa fé para que ela cresça e a nossa confiança nele aumente. Nosso relacionamento com Deus segue os espaços de nossa confiança em Deus. Não irá além desta confiança. E então a ordem de Deus é esta: toma agora o teu filho, e à semelhança de uma máquina fotográfica que vai diminuindo, apertando o foco, a palavra de Deus vai fazendo isso. Toma agora teu filho, o teu único filho. Ismael não conta, já foi despedido de casa. Não faz parte dos planos de Deus para a formação de Israel. O teu único filho, o filho a quem amas. E o foco se estreita de tal maneira que balança o coração de Abraão quando a voz de Deus soa. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto.
Os irmãos sabem o que era um holocausto? Um holocausto era uma oferta de sacrifício para ser queimada. O holocausto era oferecido da seguinte maneira: primeiro, se retirava o sangue da vítima, a carótida do animal ali se cortava. E depois que o animal morria, agora ele era esquartejado. Era algo extremamente horroroso e dolorido. Você olha para este quadro e não consegue juntá-lo à pessoa de Deus que nós conhecemos e adoramos. A este Deus que nos ama e que se revelou na pessoa de Jesus e que fala sobre flores, sobre pássaros. Esse Deus que anda entre nós cheio de mansidão. Nós sabemos que o que está acontecendo ali não só prova a fé de Abraão, mas prefigura o momento em que o Filho de Deus vai ser oferecido como sacrifício. Isso é prefigurado no fato de que Isaac carrega a lenha nas costas, como Jesus carregou a sua cruz. Sobem a um monte, como aconteceu com Jesus no Monte Calvário. E aí, Abraão toma a decisão de obedecer a Deus. Ora, meus prezados amigos, a Bíblia declara em Hebreus que Abraão, pela fé, sabendo que as promessas de Deus se concentravam na pessoa de Isaque, ele creu que mesmo depois de Isaque ser oferecido em holocausto, das cinzas, Deus ressuscitaria Isaque. É uma fé que percorre caminhos que a gente nem pode imaginar. Porque ressurreição não fazia parte da experiência histórica do ser humano. Não há relatos de ressurreição. Não há sinais de ressurreição. Não há tradições sobre ressurreição. Abraão é convocado por Deus a caminhar no desconhecido. E eu quero dizer para vocês que o ponto central de tudo isso é culto. Oferecer um holocausto era prestar culto. Deus diz para Abraão o seguinte: Abraão, sobe lá um monte e me presta culto, e a oferta que eu quero é o teu filho. Qual é a tensão que existe aí? A tensão que existe, e eu vou pular diversos aspectos do sermão por causa da hora, e quero me concentrar nesse aspecto central. A questão que está aí é a seguinte: Abraão, cuja vida tem se movido em torno de Isaque, cujas esperanças têm sido construídas na pessoa de Isaque, cujas alegrias têm sido vividas e aumentadas por causa de Isaque. Abraão adora Isaque ou Abraão adora a Deus? Nós, os que temos filhos, inclusive filhos pequenos,
Adoramos a Deus ou adoramos os nossos filhos? Estamos vivendo numa cultura em que a criança reina. Vale tudo, pode tudo, não se ensina limites para as crianças. Nem mesmo na igreja. Culto está se tornando uma experiência extremamente light. Vale ficar fazendo barulho, vale ficar dando tchauzinho para a mamãe e para o papai, e o paizinho respondendo de lá, como se isso daqui não fosse culto, mas show. Vale vir para a igreja de qualquer maneira, como se fosse cinema, pegar a namorada, encostar, ela encostar no seu ombro. Eu tenho a impressão que daqui a alguns anos as pessoas entrarão na igreja de bermuda, de chinelão e com sacola de pipoca desse tamanho para ficar croc, 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 croc na hora do culto. Muito à vontade no culto. Extrema liberdade para o culto, em que a gente vai perdendo temor e não vai transmitindo a principal coisa que os nossos filhos precisam saber. O quê? Que o pai, a mãe são adoradores. Vivemos num mundo cheio de relatividade. A própria igreja é relativa. Você não pode se dedicar à igreja como se a igreja fosse um absoluto na sua vida. Não é. Eu não gosto de crente que não sai da igreja, que está aqui todos os dias, parece que não tem o que fazer. Eu tenho que vir aqui todos os dias e de vez em quando não venho. Quando eu começo a ver crente que parece barata de igreja, eu estranho. Temos outras responsabilidades na vida e igreja não é a única. Mas Deus não é relativo. Deus é absoluto. Aí o que acontece? Os filhos chegam uma hora que todos os valores, todos os fundamentos da vida se mostram relativos, mas até Deus se torna relativo, porque o culto dos pais é relativo. Eles sacrificam coisas de Deus pelos filhos. A escola do meu filho vai fazer uma excursão, vai custar R$800, mas R$800 é um dinheiro que eu deveria... Eu sei o que a Bíblia diz sobre esses R$800 e agora o que eu faço? Mas essa é uma oportunidade única que o meu filho está tendo. Lá vai. Menina começa a jogar vôlei pequenininha, tem a cara da avó, tem o biotipo físico da avó. A avó mede 1,62 m, mas a menina gosta de jogar vôlei. E o time da escola vai jogar no domingo e lá vai com a filhinha e pede o culto. Como se a carreira dela, que vai ser igual a vovó, com 1,63 m, 1,64 m, vai ser de jogadora de vôlei. Como se ali estivesse o futuro do filho. E mesmo que esteja, espera a hora em que se definir essas questões, mas por qualquer motivo não se adora a Deus. Eu me lembro de um filme que foi feito para criticar a cultura americana, Forrest Gump, Tom Hanks. Eu não vou traçar os paralelos aqui das questões culturais que são tocadas ali. Uma delas, interessantíssima, é uma cultura que fica procurando heróis. Ele sai caminhando sozinho e daqui a pouco se forma um batalhão atrás dele. Ninguém sabe por que ele está caminhando, mas vai atrás. É uma cultura de gente procurando alguém que esteja indo para algum lugar, mesmo que não saiba para onde. Vamos atrás.
Mas o filme começa com a mãe de Forrest sendo entrevistada pelo diretor da escola. E o diretor da escola diz para ela: aqui no Alabama, uma criança, para se matricular na escola, tem que ter um QI de 80 para cima. Forrest não alcança todo aquele QI, tem só 75. A mãe diz: meu filho precisa ter uma boa educação. São 5 míseros pontinhos. O que pode ser feito para que o meu filho tenha a melhor educação? E a cena seguinte é ela na cama com o diretor da escola. Mais tarde, quando a mãe morre, ele vai dizer paternalmente para Forrest: sua mãe fez de tudo para cuidar da sua educação. É a cultura de que vale tudo para beneficiar os filhos. Não vale, não vale. Você quer ser uma bênção na vida de seu filho, mãe, pai? Seja um adorador, sério, envolvido, comprometido, para que seu filho olhe na sua direção e diga assim: meu pai, e um dia ele vai perceber isso, meu pai não é perfeito, mas meu pai conhece quem é perfeito. Meu pai serve quem é perfeito. Meu pai segue quem é perfeito. E através do seu pai, de sua mãe, ele ter a consciência de que Deus é merecedor do envolvimento da nossa vida em toda a sua plenitude. De que não há nada maior do que Deus, de que não há nada que valha mais do que Deus, de que não há nada mais sério do que Deus. Desse Deus que tem se dado a nós completamente e que em reciprocidade nos quer completamente. Agora os pais enfrentam um dilema: como é que eu faço isso? Será que isso não vai aborrecer o meu filho? Será que isso não vai ser contraproducente? Será que isso vai funcionar? Se eu demonstrar toda esta dedicação a Deus, se eu negar isso a meu filho, se eu cercear o meu filho nessa direção, será que mais tarde não vai acontecer exatamente o inverso daquilo que eu quero? A grande palavra de conforto é essa que está no texto. Isaque pergunta a Abraão: aqui está a lenha, aí está o fogo, mas onde está a vítima? E a resposta de Abraão, pela fé, é essa: no monte de Deus, Deus proverá. No caminho da adoração, Deus proverá. Aquilo que Deus requer de nós, Ele sempre provê os meios. Pai, mãe, sejam fiéis a Deus. Esta é a melhor coisa que vocês podem fazer para os seus filhos. Pais que são fiéis a Deus não significa que os filhos serão iguais a seus pais. Isaque mesmo não foi. Foi quase um Palermo. Isaque é um dos personagens do Velho Testamento menos admirável. Foi chefe de uma família disfuncional, mas transmitiu essa história para seus filhos. Jacó saiu de casa ainda jovem, mas através dele e de seus descendentes, essas histórias vão chegar a Moisés. Mesmo sendo um sujeito todo esquisito, cheio de arestas, que Deus irá consertar depois. Isaque, Jacó receberam aquelas promessas
receberam aquelas noções, abraçaram aqueles valores e os transmitiram para seus filhos. Se há uma coisa que marca indelevelmente uma criança, é quando ela percebe que o seu Pai Todo-Poderoso se curva diante de Deus.